50 anos da Constituição, meio século de um documento que supostamente define quem somos, o que podemos e até o que devemos ser como país. Mas a verdade é que metade das pessoas não sabe o que lá está e a outra metade acha que não se pode tocar. E hoje vamos falar disso. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara, então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é complexo. E não te esqueças, de Sousa Viegas dá-te 10% de desconto na Prozis e ajudas aqui o canal a manter-se independente. 50 anos da Constituição, um momento que devia ser de união, de memória e até de alguma maturidade política. Mas não, ficou marcado por isto, deputados constituintes a levantarem-se e a saírem durante um discurso. Não saíram durante um insulto, não foi um ataque pessoal, foi durante um discurso político. Mas vamos ver o que é que o Ventura disse que deixou esta malta tão indignada. Porque os filhos e netos de Abril também sabem que houve pessoas assassinadas sem razão. E porque os filhos e netos de Abril também sabem que pouco tempo depois do 25 de Abril havia mais presos políticos do que havia antes do 25 de Abril de 1974. Essa é a verdade. 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 Não vale a pena sair porque a verdade continuará a ser dita da mesma forma. A verdade continuará a ser dita da mesma forma. Não é por sair, não é por saírem que a verdade não será dita. Não é por saírem que a verdade não será dita. Senhores deputados, faz favor de continuar, Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Senhores deputados, a liberdade é para todos. Faz favor, Sr. Deputado. Senhores deputados. Faz favor de continuar, Sr. Deputado. Faz favor. Sr. Presidente, e agradeço-lhe a devolução da palavra, é a prova do que nós sabemos, que eles nunca souberam conviver com a liberdade. Eles só sabem conviver com a sua liberdade. Com a sua liberdade. Com a sua liberdade. E nós somos os defensores da liberdade. De toda a liberdade. Da direita, da esquerda e do centro. De toda a liberdade política em Portugal. De toda a liberdade política em Portugal. Toda a liberdade política em Portugal, porque esse país que foi redesenhado e esse país que foi reconstruído merecia que um dia também esses fossem recordados, porque outros, para além dessas vítimas que não estão aqui, também mereciam que hoje essa dignificação fosse feita, porque se houve Constituição de 76, se houve Revolução de 25 de Abril de 74, sim, foram os capitães de Abril, e sim, foram os deputados da Constituinte, mas também milhões de ex-combatentes que deram a vida por esta nação, a vida por este país, e as famílias que se viram sempre abandonadas. Todos eles merecem também o nosso amor, a nossa pátria, o nosso reconhecimento. Vamos começar pelo mais básico, sair de uma sessão solene em protesto contra um discurso eleito democraticamente não é bonito. Estamos a falar de pessoas que se orgulham de participar na construção da democracia portuguesa, escreveram a Constituição e defendem Abril como símbolo da liberdade total, mas depois não conseguem ouvir alguém com quem discordam. Ventura disse uma coisa muito clara, não vale a pena sair porque a verdade continuará a ser dita. E aqui custa admitir, mas ele tem razão, a liberdade não é só para quem concorda connosco. Sair não é coragem nenhuma, é exatamente aquilo que dizem combater, e isto cria um problema sério, porque querem ensinar democracia, mas não a praticam. Agora, vamos ao discurso em si, porque há aqui uma narrativa que convém desmontar. Foi um discurso extremista ou foi provocador? Na realidade, o que ele disse foi isto. Houve vítimas depois do 25 de Abril, houve injustiças e houveram pessoas que foram esquecidas pelo sistema. E isto é tudo
verdade. Ele fala de expropriações, assassinatos e perseguições. Mais uma vez, tudo verdade. E aqui temos de ser sérios. Não podemos tratar umas mortes como importantes e outras como danos colaterais históricos. Porque se a democracia nasce para proteger todos, então todas as vítimas contam. Agora, ele exagerou. Sim, havia mais presos políticos depois do 25 de Abril. Não é bem assim. Mas isto aponta para algo real. Durante o PREC, houveram prisões arbitrárias, houveram detenções sem mandato, houveram perseguição a opositores políticos, especialmente de direita, e houveram ocupações. O PREC não foi bonito. Tínhamos sim repressão e violência política, e isto raramente é falado, porque não encaixa naquela narrativa romântica do 25 de Abril. Só que a verdade histórica não foi feita para ser confortável. E depois há mais uma parte. As FP25 e a amnistia, mais uma vez, ele não está errado. Vamos começar com o que eram as FP25. Porque era uma organização terrorista de extrema esquerda ativa entre 1980 e 1987, ligada à Força de Unidade Popular. O objetivo era continuar a revolução, derrubar a democracia e instaurar uma ditadura do proletariado. Um viva ao comunismo. Que métodos é que eles usaram? Nada de mais. Só uns atentados, umas bombas, meia dúzia de assaltos. Tudo isto resultou de 3 a 17 mortos, civis, polícias e até um bebê, segundo vários relatos. E agora vem a parte que faz muita gente engolir em seco. Em 96, houve uma amnistia promulgada por Mário Soares. Essa amnistia perdoou crimes de motivação política, libertou muitos dos envolvidos e anulou penas. Sim, em teoria excluía crimes de sangue, mas na prática muitos acabaram por nunca ser condenados, o que faz até hoje as vítimas e a família se questionarem se houve tolerância política para terrorismo de esquerda, porque quando comparamos com outros contextos, a resposta parece desconfortavelmente próxima de um sim. Todos vão ter uma opinião sobre isto, mas aqui eu concordo com Paulo Núncio. Criticou a saída de alguns deputados constituintes da sessão solene do aniversário da Constituição durante a intervenção do líder do Chega, André Ventura, considerando que fica-lhes mal, que isso não deveria ter acontecido e lamentando que a cerimónia tenha sido estragada de alguma forma com esse incidente. Não gosto de ver deputados da Constituinte a virarem as costas, mas aqueles que viraram as costas não me surpreendem, porque estiveram envolvidos no verão quente de 75 e por isso, no fundo, continuaram uma prática que tiveram há mais de 50 anos. Atirou. Estiveram envolvidos no PREC e no verão quente de 75, em que houve muitas liberdades que foram postas em causa, prisões políticas sem mandatos, ocupações e nacionalizações absolutamente selvagens. Isto é um resumo perfeito daquilo que já tinha dito até aqui. E no meio desta tensão toda, houve também espaço para um discurso completamente diferente. O do nosso Presidente da República, António José Seguro. Um discurso mais institucional, mais conciliador, quase como um travão depois do caos. A frustração que muitos portugueses sentem não é da Constituição, é do seu incumprimento. É da incapacidade de vários poderes em concretizarem de forma efetiva os direitos que ela consagra, a começar pela melhoria do Serviço Nacional de Saúde. Desigualdade socioeconómica, territorial e de género e a corrupção. Está por cumprir e tem de ser concretizado um dos mais nobres princípios constitucionais, o da sociedade justa e solidária. Todos os meses surgem novos sinais de alerta sobre o acesso à habitação. Jovens que não podem morar onde nasceram, famílias privadas de criar o seu próprio lar. O Estado despertou tarde e é lento nas respostas. Sejamos honestos, para termos crédito na esperança que devemos aos nossos jovens. São urgentes respostas e resultados concretos. Nestes 50 anos, a Constituição tem sido a bússola que impediu o país de se perder de si mesmo. Este património não pode ser destruído, mas a Constituição não existe apenas nas instituições. Ela vive ou é posta em causa em cada um de nós. Nos valores que partilhamos, na forma como tratamos os outros, na disponibilidade para reconhecer que uma sociedade livre só é possível se for também uma sociedade coesa, tolerante e respeitadora da dignidade de cada pessoa. Sem coesão social, sem tolerância, sem respeito pelo outro, não há Constituição que resista. Respeito pelo ser humano, respeito pela lei, respeito pelos que pensam diferente. Estes são pilares da vida em comunidade e são também os pilares da Constituição que hoje celebramos. A democracia não é um destino adquirido, é uma prática diária. E esta Casa, a Assembleia da República, é o seu coração.
50 anos depois, o maior tributo que podemos prestar à Constituição não é apenas celebrá-la em sessões solenes, é dar-lhe vida. É garantir que a cada dia estamos mais próximos de uma sociedade justa e solidária que não deixa ninguém para trás. O discurso é bonito, equilibrado, moderado, muito seguro, mas há um problema. Fica muito na teoria. Sociedade justa, não deixar ninguém para trás, coesão social. A pergunta é: como? Segundo ele, não é falta de princípios, é falta de execução. E é exatamente aqui que o debate muda. Pensem comigo. O problema não é a Constituição, é o seu incumprimento. A questão é que a Constituição não diz como se deve cumprir. Na verdade, bloqueia soluções que procuram cumprir certos direitos com estratégias de direita. Quando se fala em alterar a Constituição, é disso que se está a falar. O problema não é, na sua maioria, o que a Constituição quer oferecer ao povo, mas sim a forma como se chega lá. Mas antes de irmos aí, Marcelo Rebelo de Sousa também esteve presente e muito solitário. Interrogado pelos jornalistas sobre o facto de ter estado sozinho na tribuna, Marcelo, que não quis prestar declarações, disse apenas: não puderam vir, virão no 25 de Abril. Eu confesso-vos, eu estou curiosa para ver os próximos passos do Marcelo. Há coisa de um mês ele disse que voltaria a ser militante do PSD, mas sem se expressar politicamente. O que é que isso quer dizer afinal? Tá, mas agora vamos à parte mais interessante. Esta semana o Chega anunciou a intenção de avançar ainda este mês com uma proposta de revisão constitucional. Pela primeira vez na história da democracia, os partidos à direita são suficientes para aprovar alterações à Constituição, sem necessidade de qualquer partido à esquerda, nomeadamente o Partido Socialista. Depois de tudo o que vimos, Ventura a expor feridas, Seguro a pedir equilíbrio e um país dividido entre memória e realidade, há uma pergunta inevitável: a Constituição está a servir o país ou o país está preso à Constituição? Mas calma, porque antes de discutir mudanças, há coisas sobre a Constituição que quase ninguém sabe, como as 7 revisões que nós já fizemos. Se prestares atenção, vais entender exatamente todo o processo da nossa Constituição até aos dias de hoje, mas isso é apenas no Viriatis. Por isso, se queres ficar a saber tudo o que te tentam esconder sobre este documento sagrado, junta-te a nós em viriatis.pt/de-Sousa-Viegas e utiliza o meu cupom para teres 10% de desconto na tua assinatura. Lá podes pensar e falar sem censura, então aproveita para te juntares a esta comunidade. Repara numa coisa, a Constituição de 1976 não é a mesma de hoje, foi sendo modernizada. E ninguém andou a dizer que isto era um ataque ao regime. Falar em mexer na Constituição também é fácil. Difícil é dizer exatamente o quê. Então, vamos lá, ponto por ponto, com frases que aqui estão e que podem ser alvo de revisão. A Constituição ainda diz, sim, em pleno 2026, abrir caminho para uma sociedade socialista, e também fala de apropriação coletiva dos principais meios de produção. O que é que a direita pode propor? Remover ou suavizar estas expressões para tornar a Constituição ideologicamente neutra. Ou seja, o Estado deixa de ter um lado ideológico definido. E isto, para mim, faz todo o sentido. Depois, a Constituição também diz: incumbe prioritariamente ao Estado garantir um Serviço Nacional de Saúde universal e geral. O que é que pode mudar? Pode-se retirar o prioritariamente e abrir mais espaço explícito a privados. Ou seja, o SNS deixa de ser o centro obrigatório. Na educação está lá: o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Ok, isto é bom, mas também incumbe ao Estado criar um sistema público e desenvolver o Sistema Geral de Educação. O que é que pode mudar? Pode haver um reforço do direito de escolha e um maior peso do privado e cooperativo, ou seja, menos monopólio estatal e mais liberdade de escolha das famílias. Depois, a Constituição também diz: todos têm direito a uma habitação de dimensão adequada. Isto é bonito, mas é completamente desconectado da realidade. O que é que pode mudar? Isto pode ser transformado de um direito garantido para um objetivo a promover. Ou seja, algo possível de ser cumprido, porque hoje o Estado promete, mas não cumpre nada. Mas a procura por satisfazer promessas impossíveis só faz aumentar a nossa carga fiscal. Malta, isto é tudo economia básica. Mas o principal detalhe está aqui. A Constituição diz: os estrangeiros e apátridas que se encontrem ou residam em Portugal gozam dos mesmos direitos. Ou seja, qualquer pessoa, legal ou ilegal, que se encontra em território português é exatamente igual a ti em termos legais de direitos, mas não é igual em termos de deveres. Então também isto pode ser alterado para que nem todos tenham exatamente os mesmos direitos,
automaticamente. E depois a Constituição está cheia de coisas como incumbe ao Estado assegurar. O Estado deve garantir saúde, educação, habitação, cultura. Tudo cabe ao Estado, ou seja, tudo nos cabe a nós, através do dinheiro que pagamos em impostos. O que é que pode mudar? É reduzir obrigações diretas e passar para o papel do regulador, ou seja, é menos um Estado pai a distribuir mesada e mais um Estado árbitro a impedir que a gente se armem loucos uns com os outros. Mudar isto não é ilegal, é previsto, é permitido. Só exige uma maioria qualificada no Parlamento, o que neste momento a direita tem. A Constituição foi fundamental, deu-nos estabilidade, direitos e, mais importante, deu-nos um rumo. Mas 50 anos depois, temos de ter coragem de perguntar: a Constituição ainda serve o país de hoje? Porque celebrar é fácil, difícil é resolver os problemas reais. Se este vídeo te fez pensar, partilha, e se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve, deixa aquele like maroto e segue nas outras redes. Porque aqui, diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.